Estamos ao vivo, os três mosqueteiros da educação, que por enquanto são dois, né? Eu, o professor Viegas e o professor Felipe, né? Mas a gente está complementando aí com a terceira mosqueteira aí, a professora Ana Lúcia, também da escola André Leão Poente. Boa tarde, Felipe. Boa tarde, professora. Boa tarde a todos que estejam nos acompanhando aí. Boa tarde. Tudo bom? Bom, hoje a gente vai falar sobre secretária de escola. A gente está passando por todos os setores aí, né, Felipe? E mais interessante que os setores dentro da escola André Leão Poente, porque os convidados estão sendo da escola do Felipe aí, né? É que o Felipe, como ele é diretor, né, o pessoal não nega, né? Ele faz o convite e o pessoal aceita, né? E eu não tenho sido muito... Eu, como sou só professor lá na escola, eu não estou sendo muito bem sucedido nos meus convites, né? Mas tá bom, a gente está conseguindo o pessoal aí de cada setor para falar, né? Já teve sobre supervisão, sobre orientação, né? E a gente tem a ideia de falar sobre vice também, e hoje nós vamos falar de uma função muito importante dentro da escola, né, que é a função de secretária, né? Sem a secretária ou secretário dentro de uma escola, a coisa não funciona, né? Não funciona mesmo, né? Tudo depende da secretaria, e eu sempre dei aula na mesma escola, já falei várias vezes aqui, né? Eu sempre dei aula no José Feijó, e sempre a secretária e o secretário foram os mesmos lá, e são pessoas muito eficientes, que eu já queria aproveitar e fazer uma homenagem a eles aí, que é a professora Vera Lima e o Ederson, né, que trabalham comigo todo esse tempo. Eu estou há 21 anos na escola e eles são muito eficientes, né? Tudo que tu pede para eles ali é quase que instantâneo que eles te fornecem, né? Fora as outras atribuições que eles têm ali, que sempre funciona muito bem mesmo, essa parte da secretaria. Inclusive a Vera disse que vai se aposentar esse ano, e eu já fiquei pensando como é que a escola vai funcionar sem a Verinha lá na secretaria, né? Mas enfim, vou passar a palavra para o Filipão aí, falar as palavras iniciais, e depois a gente passa a palavra para a convidada. Eu tô dando a continuidade aqui no meu projeto de fazer os colegas trabalharem no sábado, né? Eu não conseguia convencer antes a trabalhar. Sábado letivo. Agora eu faço, né? Não, agora na escola tá assim, o pessoal diz, bah, Felipe, a gente precisa fazer uma reunião. Eu disse, não, então espera a tua vez, que é para ir lá pra live do Viegas lá, e a gente espera a live. Né? Se quer conversar, tem que ser lá agora, né? Sim. Não, mas agradecendo a presença da Ana Lúcia aí, a gente já trabalha há o que, Ana? Já tem, acho que uns 6 anos, acho que tu entrou em 2012, 2013 na escola, por aí? 2011. 2011. A gente já passou por algumas boas nesse período aí, né? História para contar não falta, só que nem todas a gente pode contar ao vivo, né? É verdade. Vai ter muita coisa para contar, né? Mas então, agradecendo mais uma vez aí, fiquei muito feliz que a Ana tenha topado conversar com a gente hoje aí. Nós vamos ter uma boa conversa sobre essa área tão importante da escola aí, que uma escola não funciona bem se a secretaria não funcionar bem, né? Mas vamos deixar a Ana se apresentar, então. A Tati Viegas aí já está dizendo, se negar o pedido do diretor Felipe, tem ata. E Sim. Boa tarde a Marcis Menger, que está nos acompanhando aí também, que é diretora, né, de escola, né? Então tá, vamos passar a palavra aí para a professora se apresentar, né? Falar aí sobre a trajetória dela nas escolas, aí começou como secretária, mas agora é professora, né? Na verdade, eu tenho 26 anos, mais de 26 anos em escola pública, né? Eu comecei dando aula para séries iniciais, aí depois fiz o concurso para secretária de escola, né? E depois passei 11 anos como secretária de escola, para depois fazer o concurso esse de 2013, né, para sociologia. Então, agora eu estou trabalhando como professora de sociologia, mas fiquei 11 anos, né, como secretária. Vamos passar para o primeiro tópico. A Márcia Menger está dizendo aqui que é da escola Baependi, bairro Glória. Legal, então depois pode fazer aí, né, um comentário aí sobre como é que é a secretaria da sua escola, diretora Márcia. Mas vamos passar então para as atribuições da secretária da escola, que é com o Felipe.
Enquanto eu compartilho aqui. Na primeira pergunta para a Ana, então, né? Principalmente numa escola como a nossa, que foi fundada em 1972, né? Então a gente tem um arquivo gigantesco de alunos que passaram pela escola, né? Então, entre todas as atribuições de secretária de escola, da secretaria da escola, entre atender o público, providenciar documentos, né? Fazer essa comunicação dos alunos e ex-alunos com os professores, eu considero que a secretaria da escola, principalmente, ela é o cartão de visitas de como a escola atende os alunos, né? E não só o cartão de visitas da escola em si, mas também muito relacionado a como a comunidade escolar enxerga o serviço público, né? Porque se um pai, um aluno mesmo, ou ex-alunos, e a gente recebe muita demanda por documentos de ex-alunos, né? Se ele chega na escola e ele é mal atendido, ele tem aquela visão, né, da comunidade escolar de que a escola não funciona, de que a escola pública é ruim, né? Então eu acho que por ser esse cartão de visitas da escola para a comunidade escolar, principalmente para as pessoas que são ex-alunos, são ex-pais da escola, que precisam obter um documento ali, se eles chegam na escola e eles são mal atendidos, aí é que a gente fica com aquela fama de que escola pública não funciona, de que a escola pública é péssima, entre outras coisas, principalmente por causa disso, né? Então, em todas as escolas que eu já passei, eu já vi algumas situações, assim, em que muitas vezes a própria direção da escola não valorizava a secretaria e de incentivar de que dentro da secretaria as secretárias estivessem motivadas para poder trabalhar, atender o público bem e tudo, né? E eu queria saber a visão da Ana, assim, desse papel mais da secretária de escola também como uma educadora, né? Um trabalhador em educação, né? Não é só a pessoa que lida com papel, que faz um documento, que gera algum documento, né? Mas também a secretária de escola como essa primeira pessoa que vai fazer o atendimento à comunidade escolar, né? E também como educadora, né? Então, como a Ana também é professora formada e já esteve na secretaria da escola, então eu queria saber dela se ela tem essa mesma visão, assim, de que as secretárias de escola também tem que ter essa visão de educadora, né? Mesmo não sendo propriamente professora. Sim, na verdade, a secretaria é o primeiro setor que a pessoa, quando entra na escola, passa, né? Então, eu sempre achei que a secretaria deveria ter, em primeiro lugar, né, paciência. Uma secretária que não tem paciência não pode trabalhar na secretaria. Porque tu vai atender o público, tu vai atender os alunos, tu vai atender pais, né? Então, tem gente que realmente não nasceu para ser secretária. Então, eu sempre pensei assim, se tu não consegue atender uma pessoa, porque muitas vezes nós temos casos, né, de alunos, por exemplo, que vão ali te pedir, eles não sabem o documento que eles vão pedir, né? A professora, eu quero aquilo que a gente leva para o trabalho, né? Ou um pai chega lá e te pede... eu quero as notas do meu filho, mas seu filho está estudando aqui? Não, ele já saiu. Quer dizer, muita coisa tu vai ter que, né, interpretar o que eles estão falando, né? E se tu não tem a paciência necessária, tu já vai começar a brigar ali, tu não vai conseguir nada, né? Então, a secretaria, como sendo a primeira sala que a pessoa entra dentro de uma escola, que vai conversar ali, né? Já tem que ter uma receptividade. Eu sempre pensei assim, né? Eu adorava ser secretária, né? Por que eu troquei? Porque secretária sempre foi desvalorizada. O salário de uma secretária é a metade de um salário de um professor mesmo, tendo curso superior, né? Então, eu disse, poxa, mas tu vai fazer um curso superior, vai fazer especialização e tu vai ganhar R$1.000 e poucos, né? Quer dizer, isso aí é um salário da secretária, né? Se tu olhar, né, a secretária passa o tempo todo trabalhando. Às vezes as pessoas dizem assim, a secretária não faz nada. Por isso que eu ouvi sempre na minha vida é que a secretária não fazia nada. Só porque tu tá ali, muitas vezes tu atende a janela da secretaria, tu atende o telefone, tu atende a porta, tu atende a direção,
e tu ainda vai fazer um histórico, tudo junto. E as pessoas dizem, não, a secretária não faz nada. Como assim a secretária não faz nada, né? São coisas que a gente sabe que não é assim. Assim como chamam os professores de vagabundos, né? Quando estão fazendo greve. É mais ou menos a relação que eu fico pensando, né? Poxa, tu estudou, tu está fazendo tudo, tu está trabalhando, e as pessoas não valorizam nada, né? E sobre, quem diz isso não conhece, não vive conhece, gente. Não, porque eu que frequentemente eu vou ali da secretaria conversar com a Vera ali, eu vejo o quanto que ela trabalha, faz 500 coisas ao mesmo tempo, né? Então, as pessoas que falam desconhecem mesmo, né, o trabalho de uma secretária ou de um secretário, né? Tu é responsável, né? Além de atender o público, tu faz históricos, tu faz atestados, tu faz o censo, tu faz a matrícula dos alunos, a rematrícula, tu monta as turmas, tu faz aquela pesquisa, porque uma escola que tem 86 anos, já apareceu um senhor lá que estudou em 1960 e poucos e queria, né, o seu histórico. Então, tu vai ter que ir lá pegar aqueles livros, né, de 1960 e poucos para procurar as notas para montar, né? Não é só chegar ali, pronto, já está feito a história. Não tem computador, né? Tem que estar... As pessoas não entendem, às vezes, muitas vezes, eu quero agora. Não, né? Não é assim. O próximo item bom, eu vou fazer o comentário aqui, vou ler o comentário aqui da Márcia, tu vê, ó, ela está dizendo aqui na escola dela não tem vice-direção nem supervisão, e ela que colabora nesses papéis, ver como é a importância desse... Eu já vou até aproveitar e perguntar para o Felipe. Felipe, tem assim, pelo tamanho da escola, pelo número de alunos, tu tem direito a ter, né, certas funções, né, que nem tu já comentou do orientador ali e tal, né? O secretário tem que ter sempre, pelo menos um, né? No mínimo um tem que ter. Mas aí tem um número X em função do número de alunos, é isso? Não interessa para você, palhaço. Se a escola tiver 2 turnos de funcionamento, ela vai ter direito a 80 horas de secretaria, né? Então, são 2 secretárias para 2 turnos de funcionamento, isso se tiver mais do que 300 alunos, né? Aí, se tiver 1.000 alunos, daí passa a ser 120 horas, né? Ou seja, seria 3 secretárias no caso, né? Mas é difícil tu encontrar uma escola com 3 secretárias, né? Antigamente até acontecia, assim. E no estado faz tempo que não abre um contrato para secretário de escola, né? Eu acho que o último contrato foi ali perto do último concurso, 2013, 2014, por aí, né? Então, dificilmente os secretários são colocados na escola, né? O que acontece muito é de professor delimitado, funcionário delimitado, né? Quando tem ali alguma comorbidade que impede de exercer a função de professor ou de servente, merendeiro, acaba tendo um desvio de função para atuar na secretaria, né? Então, a gente tem muitos profissionais que não foram contratados para ser secretários mesmo trabalhando em secretaria, e como a colega colocou aí, são muitos os casos onde é a direção, supervisão, vice-direção que tem que fazer o trabalho também, porque os secretários não são repostos em muitas das escolas, né? O Feijó tem 3 turnos, né? Tem manhã, tarde e noite. Nós chegamos a ter 3 funcionários lá, mas há uns 2 ou 3 anos atrás perdemos uma. E não por ela ter saído por vontade própria, ela foi realocada mesmo. Eu não sei por quê, porque o Feijó tem mais de 500 alunos, né? E tem 3 turnos, e atualmente tem 2 funcionários só. Só a Vera e o Ederson, né? E a gente sabe, né, que faz a diferença, né? Quanto mais pessoas tiver para apoiar ali, melhor, né? O próximo tópico aí era do El. Agora eu faço parte da elite também, tá? Felipe, eu acho que eu vou deixar contigo, porque justamente trata de secretária da escola, a relação de secretária da escola com a direção, né? Com quem está na direção. Então, eu acho que tu tá mais habilitado para falar desse tema aí. Exatamente.
Na verdade, quem está mais habilitado para falar sobre esse tema é a Ana ainda, né? A Ana tem algumas histórias para contar e algumas são daquelas que a gente não pode contar no ar, inclusive, assim, né? Não, mas que pena. Eu gosto de treta. Eu estou sentindo uma treta! Não, mas a treta é grande. A treta é grande. Acho que a Ana vai concordar comigo que o principal de tudo, assim, é de que essa relação de secretaria da escola com a direção da escola é o que mais tem que funcionar, né? Às vezes pode ser até que a equipe diretiva tem alguns problemas com os professores, né? Problemas diversos, principalmente de comunicação, digamos assim, né? Mas se a direção da escola não se comunicar com a secretaria, aí passa, assim, a se ter um problema, né? Porque toda a parte burocrática da escola, digamos assim, de criar turmas, criar calendário, homologar, tem toda uma função no Easy para fazer isso, censo, né, que é uma coisa que se não tem uma secretária experiente dentro da escola que não sabe fazer isso, principalmente quando assume uma direção nova, aí que a escola passa a ter problemas, né, porque alguém tem que saber fazer essa parte, né? Então, o que eu queria saber da Ana é se ela também tem essa visão, assim, de que da escola funcionar bem, secretaria e direção tem que estar muito alinhadas, assim, né? E a direção tem que saber como funciona o trabalho de secretaria, assim, porque se a direção não estiver por dentro de como funciona e as secretárias não forem muito responsáveis e muito experientes também, porque muitas vezes se coloca um professor delimitado na secretaria, um funcionário delimitado na secretaria, e ele vai chegar lá e a escola vai ficar parada, as coisas não vão andar se a pessoa não souber como funciona, né? E muitos dos problemas que acontecem nas escolas aí nos últimos anos, né, que influenciam na qualidade mesmo da escola, passa por aí, porque a gente tem casos onde a direção não sabe fazer, não sabe exatamente o que tem que ser feito na secretaria, e muitas vezes sai lá a secretária que sabia fazer tudo, era sempre ela que fazia, né? E a escola fica paralisada um tempo ali até que alguém vá lá, ou da CRE, ou de algum lugar, e ensine a fazer isso, né? E acho que a Ana já deve ter passado por situações parecidas com isso. Sim, esse é o grande problema da secretaria, né? Na verdade, não deveria ter uma secretária só, começou daí, tem que ter no mínimo 2. E essas 2 têm que saber fazer todo o trabalho da secretaria. O que acontece? Eu trabalhei, né, em direções que eu fazia o censo, a outra tirava xerox e tinha mais uma outra que atendia o público na janelinha, né? Então, quando eu não estava, quem ia fazer o censo? Né? Se eu ficasse doente, eu não poderia ficar doente nunca, né? Quem ia fazer o censo? Não existe uma divisão de tarefas dentro da secretaria. Todas deveriam saber fazer todas as coisas, né? Isso é um grande problema da secretaria. Porque, às vezes, a direção acha, né, que não, só tu que tem que fazer o censo. Tu vai fazer o censo. Mas os outros também podem ajudar. Não, aquela ali só vai fazer o xerox. Aí que dá o problema, né? Todas deveriam fazer todas as coisas. Até dentro do próprio CRE são colocados aqueles cursos, né? Treinamento para o censo, treinamento para o Easy, que deveria ser para todas as secretárias, né? Para que todas soubessem como mexer em toda a parte do censo, que é uma coisa mais complicada, que pode ser, né? Mas pudesse participar. E a direção, o relacionamento com a direção, talvez algumas diretoras não respeitem os secretários. Isso aí eu vou falar porque pensam que a secretária é a secretária particular dela. Eu já fui motorista da diretora que eu trabalhei, eu já levei ela para ir no médico, para ir na CRE, eu levei para fisioterapia, né? Quer dizer, eu ia pagar conta no banco, eu ia na casa dela buscar, e, ao invés de eu estar na secretaria trabalhando como secretária, eu estava do lado de fora. Então existem coisas que as pessoas, que algumas não são, claro que não são todas as direções,
algumas direções não têm essa noção, acho que tu é a secretária dela, né? Tu não é a secretária da escola. Hein, Ana? E já aconteceu assim contigo, olha a saia justa, né? Nada a ver. Já aconteceu contigo assim de ter um diretor, uma diretora ter um abuso de poder, assim, uma forma ríspida de tratar, de repente até na frente dos outros, porque eu já presenciei essa situação uma vez e assim fiquei muito desconfortável com aquilo, né? Porque até a pessoa era uma pessoa bem educada e me surpreendeu na maneira como ela tratou a secretária, né? E aquilo me incomodou muito, eu nunca mais esqueci, né? Porque eu pensei assim, pô, só porque ela é a secretária tem que tratar de uma forma diferente do que ela trata os professores, né? Então, né, eu queria te perguntar se isso já aconteceu contigo, se tu Claro que aconteceu, porque como eu fui parar no André Puente, né? Porque eu me neguei a fazer todas as coisas que tinha, só eu fazia. E aí eu disse, eu não vou conseguir, queriam que eu fizesse o censo, atendesse na janela, tirasse 3.500 cópias e fizesse ainda o RH da escola. Eu sozinha, porque as outras secretárias estavam doentes. E aí eu disse que não, eu não vou conseguir fazer isso. Eu já era uma secretária que levava o censo para casa, porque o censo não funcionava durante a semana. Né? O Brasil inteiro mexe no censo durante a semana. Quando chega sábado e domingo, tu pode mexer no censo. Eu era uma que levava o censo para casa para fazer, porque ele não funcionava, né? Funcionava só de noite ou sábados e domingos. Isso tudo fez com que, se tu não cumprir com o que muitas vezes a direção quer, eles te colocam à disposição. Parada chata. Não é isso? Foi o que aconteceu comigo. Eu fui posta à disposição porque eu não queria fazer tudo. Eu tinha que querer fazer tudo e ficar feliz e contente. Essa questão do Xerox, né, Ana? Essa questão do Xerox aí é assim, quando eu entrei na escola, durante muitos anos teve uma pessoa específica para tirar o Xerox, que até também era muito eficiente, né? O Xerox funcionava muito bem. Depois que ela se aposentou, nunca mais mandaram uma pessoa para trabalhar no Xerox. Eu percebo que isso acontece hoje em dia na maioria das escolas. Não existe mais aquela pessoa para trabalhar especificamente no Xerox. Aí o que acontece? Ou a pessoa que está no portão é que fica saindo toda hora e tirando Xerox, ou é a secretária, o secretário que ficam fazendo essa função que não seria a função deles, né? Não. Acontecia casos assim, de estragarem as máquinas da coordenadoria e as cópias irem para nós fazer lá. Então, 3.500 cópias. Imagina. Hoje, 3.500, as máquinas, coitadas, chegavam a sair fumacinha, né? 3.500 cópias, né? E isso numa época que as máquinas não eram rápidas como são hoje, né, Ana? Sim! Mas a máquina... imagina, né? Então, são situações que, às vezes, que eu noto que não interessa. Eles pegam, a direção diz, não, pode trazer aqui que a secretária faz. Né? E pronto. Ninguém perguntou nada, vai, te vira, né? Sim. É assim. Porque em Canoas é mais próximo, né? A CRE, né? Das escolas, né? Não é o nosso caso de Porto Alegre. Ainda mais nós que somos na Zona Norte, né? A Márcia Smenja que está falando, nossa escola tem direito a vice, ela tem direito a vice, a supervisão e a monitor, mas não existe fonte de custeio, olha aí, ó. E aí acabam sobrecarregando um funcionário, né? Isso aí que tá errado, né? Na verdade, teria que dizer assim, bom, a escola vai parar enquanto não mandarem funcionário. Sim, porque não vai a adiante, secretária, né? vai ser a vice, vai ser a monitora, na verdade. E não ganha para isso, né? E não ganha para isso. Né? É complicado. Vamos para o próximo tópico, então. Aqui, então, eu coloquei sobre o sistema EASY, né?
para te falar um pouquinho para a gente, que os professores não conhecem, né? Eu até conheço um pouco, e acredito que o Felipe mais, porque está na direção, né? Eu conheço um pouco, porque às vezes a Vera me mostra, eu converso com ela ali, ela me mostra algumas coisas, principalmente quando veio o Escola RS, a gente trocava muita ideia, né? Eu pedia, ela liberava para mim lá uma turma e eu via estava aparecendo no Escola RS. Aí eu avisava ela, olha, tá aparecendo. Eu atualizava uma nota e aparecia para ela. Então ela me mostrava como é que funcionava ali no Easy. Mas, claro, muito superficial, né? Vocês tinham um sistema antes do Easy, né? Tinha outro sistema que era INI, né? O INI era instalado no computador, não era online, né? E o Easy é online. Então tu pode dar online. Panorama geral, assim, pra gente, como é que funciona? O INI a gente tinha, ele era instalado e a gente fazia tudo dentro daquele programa. Mas o Easy, ele já é um programa que é a base de dados. Assim, na mesma hora que o aluno está sendo transferido numa escola, tu já pode, na tua escola, ver o que está acontecendo, né? Tudo é feito direto, né? Então, tu pode fazer o histórico, pode fazer tudo lá na outra escola, eles vão ver direitinho o aluno, a situação daquele aluno, né? Então, é uma coisa maravilhosa, só tem uma coisa, ele tem que funcionar. Porque o que aconteceu às vezes... Tem que ter internet, né? Tu vai entrar no Easy. Falha a internet. Não funciona o Easy. O Easy está com problema, não consigo abrir, liga lá para a CREA, não, liga para lá, não está funcionando isso. Quer dizer, tudo é lindo e maravilhoso quando a internet está funcionando e quando o programa também. Quando está funcionando, né, os dados. E a Ana pegou bem essa transição, né? Eu acho que chegou a pegar quando não tinha nem o INI ainda, Ana. Tu chegou, ou quando tu entrou... Não, eu peguei já com o INI, em 2003. Eu peguei. E daí eu peguei o censo, que eu estava falando, o censo era na época que ele era preenchido a caneta. Né? Vê só o censo, a gente fazia ele todinho, fazia um xerox dele, montava ele todo a caneta, né, para poder entregar. E depois, mesmo quando ele ficou online pelo EducaCenso, os dados do Easy, eles não migravam ainda para o censo, né? Eles começaram a migrar automaticamente faz uns 5, 6 anos, né? Antes ainda tinha que digitar aluno por aluno ali, né? O censo tu montava toda a vida de cada professor, toda a vida de cada aluno, né? Porque ele não passava, não migrava, né? E ele agora sim, essa questão da internet, se a internet não funciona bem, aí complica bastante o trabalho, né? Eu sei bem porque teve uma época que eu que dava manutenção lá, que eu ajudava na parte da internet lá, da informática, né? E seguidamente eu estava lá tentando fazer funcionar a internet na secretaria e a Vera apavorada, porque ela ficava totalmente empatada. Se a internet não estivesse funcionando, não tinha o que fazer. E muitas vezes ela acabava fazendo o que tu falou aí. Ela levava os serviços para casa, né? Porque aí na casa dela ela tinha internet, aí ela ia para casa trabalhar e fazer em casa, né? Então por isso assim, sempre ele é muito bom, ele é muito bom desde que a internet funcione, né? Depois que instalaram o sistema de fibra ótica lá, aí melhorou. Mas assim, tem que estar sempre funcionando. Se não funcionar, fica todo mundo empenhado, né? Sim, não funciona nada dentro da secretaria. O Easy, ele é muito bom, né, nesse sentido, porque tu vê a situação do aluno ali, vê a situação todinha, o teu histórico e tudo mais, né? O Márcio foi professor aqui na escola também, agora ele está no litoral, né? Tá. Eu só não entendi o contexto. Ele falou isso, fiz isso uma vez, eu não sei o que é aquele... Você é burro, cara, que loucura. Que a gente comentou aí. Levar para casa, né, que não funcionou. Levar para casa. Levar para casa. Isso. Não, isso que tu falou aí de levar para casa, eu sei porque a Vera comenta muito que ela leva direto o serviço para casa, né, para poder terminar. Ela faz sábado, trabalha domingo, é uma coisa meio que recorrente, né? Para poder conseguir terminar o serviço, concluir, acaba levando para casa, né? E aí é um serviço que não aparece para os outros, né? Só quem faz sabe, né? E tu tem um prazo para te entregar, né, as coisas, o censo, por exemplo, né? Então, ou a matrícula, né? Tu tá fazendo a matrícula, ou o César, tu tá fazendo a matrícula,
Mas tu tem aquele prazo, no dia forma aquela fila de gente lá para fazer a matrícula, e tu tem que montar direitinho, mas se a internet não funciona, não tem como, né? Não tem como tu fazer nada disso. Sim. E qual é a missão mais para ti que é mais complicado, ou seria diferente ser secretária ou ser professora? O que tu acha que complica mais? Agora eu vou te falar, o Felipe viu essa semana, eu estou dando aula de filosofia também. E eu tive uma mãe reclamando que eu só falava de política e vacina na aula de filosofia. Então, eu fiquei pensando assim, meu Deus, né? Agora eu estou sentindo que ser secretária é uma coisa bem tranquila perto de ser professora de sociologia e filosofia, né? Imaginar o que será que era para mim falar na aula de filosofia? Eu fiquei pensando, né? Meu Deus, eu estou falando de... Não sei. Mas olha, o pior de tudo, agora eu vou contar o que eu fiz. Eu falei sobre o mito da caverna e das pessoas que, mesmo com toda a informação que a gente tinha, existiam pessoas que acreditavam em notícias falsas, olha só. Então, houve reclamação sobre isso. Então, eu estou achando que ser secretária é bem mais tranquilo. Mas às vezes também eles reclamam da secretária, né? Às vezes eles ficam reclamando. Sim. Porque eles acham que tu chega ali na secretaria e o cara já tem que vir te atender na hora, né? Não pensa que a pessoa tem um outro trabalho para entregar também, e aí eles ficam bravos porque não foram atendidos na hora que eles queriam, né? Ou às vezes a pessoa diz assim, não, tu precisa de tal documento para mim te fornecer, sei lá, tal comprovante. E aí o cara não deu o documento, mas quer que tu resolva o problema dele, né? Eu sei porque eu já vi isso acontecendo, né? Principalmente, eles querem na hora. E se é um histórico antigo, ele não está dentro do computador, né? Foi a partir de 82, por exemplo, que está ali no computador, antes não tinha nada. Então, tu vai ter que montar todinho o histórico, todo o histórico. E eles querem agora, eu quero agora. Não, mas não tem agora, eu vou ter que montar o teu histórico, é antigo, né? Por isso que eu digo, se tu não tem uma paciência para lidar com o público, tu não vai ser secretário. Tu vai dizer, não, eu vou montar o teu histórico, não é assim. Pois é. É bem diferenciado. Mas com a entrada com a chegada do Escola RS facilitou bastante, assim, né, para a parte de digitar a nota, né, porque eu me lembro que antes tinha que digitar nota por nota, né, e aí os alunos queriam, de um dia para o outro, queriam um boletim, né, no dia seguinte eles já queriam um boletim, e levava um tempo para digitar, né. Se o professor não entregava a nota na data que tinha que entregar, tu não conseguia fechar o boletim, né, então acabava atrapalhando tudo. A Cristina. Cristina. Esses aí que estão aplaudindo são os meus colegas. Atenção, colegas. Mas eles te conhecem, né? Eles te conhecem, tem que aplaudir, né? Vamos ver aqui, tem mais comentários. Essa sabe muito sobre o serviço de secretaria. E o Sérgio aqui, antes mesmo da pandemia, com o início da tua escola, ou Escola RS, eu já tinha previsto isso. Né, claro, né, facilitou muito, inclusive em 2018, quando começou a Escola RS, eu já comecei a usar, né, e já comecei a mandar as notas lá para a Vera, e ela, facilita um monte, né, que as minhas, pelo menos, eu já não precisava digitar, né, e aí depois, quando entrou todo mundo, aí facilitou de vez, né. Matrículas e transferências de alunos, fala, Filipão. Mas só para encerrar essa questão do Easy também, que me parece importante, é o seguinte, né? Com o advento do Easy, né? Eu acho que na visão da Secretaria de Educação, assim, parece que eles começaram a achar que não precisa mais tanto de secretária e começaram a suprir menos as escolas de secretária, achando que agora tá tudo no Easy, tá tudo muito fácil, então se cada escola tiver uma secretária, tá bom, não precisa mais do que isso às vezes, né? Parece que ele tenha essa impressão, né? E a outra questão é que se dá muita pouca formação sobre o Easy para as escolas, para as secretárias e mesmo para a direção, né? Eu assumi a direção em 2019
e até hoje, se eu fosse um diretor novo, eu não teria tido formação sobre o Easy, né? A formação que eu tive do Easy mesmo, de curso, foi antes. Eu fiz em 2018, que teve um cursinho na CRE, onde a gente aprendeu algumas coisas de Easy, mas bem básico, assim, né? Aí existem os tutoriais ali, quando tu entra no Easy, a primeira página ela é de tutoriais, aí tu baixa ali e pode ler e tudo, né? Mas agora, durante a pandemia, quando começou em 2020, seria o momento mais importante de dar informação sobre o Easy, porque, além de tudo, a gente teve que utilizar ele no remoto ou com menos profissionais dentro da escola, né? E não se fez mais formação. Você pensa, já tá todo mundo sabendo, é tão fácil que sai fazendo aí. Tem que ser todo mundo meio autodidata agora no Easy atualmente, né? Mas essa questão de matrículas e transferências ali, o Sandro tinha perguntado para a Ana o que é mais difícil entre ser professor e secretário, né? Mas eu acho que dentro dos trabalhos de secretaria mesmo, lidar com essa parte aí eu acho que é a mais difícil, porque muitas vezes uma matrícula ela depende de outra escola. Se o aluno tiver matriculado em outra escola, tu não consegue matricular na tua. Se tu vai fazer a transferência, agora está mudando um pouquinho, mas quando o aluno pede de transferência para outra escola, ele tem que levar as notas dele, né? E agora com o Escola RS, se o professor mantém botando as notas ali toda semana, a cada 15 dias, quando o aluno pede transferência, já vai estar tudo ali. Mas essa não é a realidade, né? Então, acredito que uma das partes de mais sofrimento da secretaria, mas também para a supervisão e orientação, é quando o aluno se transfere e aí tu precisa mandar as notas do aluno e às vezes fica eternamente esperando as notas ali, porque o professor demora a fechar, às vezes o professor está de licença saúde, aquelas notas nunca vêm, e o aluno cobrando, os pais cobrando, né? Então, eu acho que essa é uma das maiores dificuldades, assim. Eu não sei se a Ana tem outras que, além dessa, também algumas outras dificuldades aí que eu acho assim, quando forma aquela fila de matrícula, é a hora que a gente se apavora. Por quê? Porque os pais vão fazer a matrícula, mas eles não têm noção nenhuma, às vezes, de que tem que levar documento do filho, que precisa fazer a transferência de uma escola. Quantas vezes eu atendi pais que chegaram lá para fazer a matrícula? Mas não é direto, assim, é só vir direto. A senhora tem que trazer documento, tem que trazer a identidade, o comprovante de endereço, um atestado, quer dizer, tu tem que ter uma lista prontinha para entregar para os pais, porque eles não... Ou o pai chega e reclama que tem uma fila enorme, mesmo tendo 3, 4 pessoas, porque o Felipe lá na escola, eles estão acostumados a montar, né, uma mesa com 3, 4 pessoas para fazer matrícula, porque forma uma fila gigante, né? Então, mesmo assim, eu não quero esperar, eu não vou esperar. Não quero esperar, né? Então, vamos tocar de novo. Tem uns que não lembram do nome do próprio filho. Mas não lembra o nome, não lembra a série ou o ano que o filho estuda, nada. Não sabe nada. Teve gente já. Mas assim, como é que tá agora? Porque teve uma época que tinha essas filas na escola, mas agora não está sendo feito direto online, Felipe? Continua tendo essa mais ou menos, é o que acontece, assim, agora se faz uma pré-inscrição pelo site da Secretaria de Educação, aí as pessoas preenchem os dados, documentos, nome completo e tudo, e isso migra para o Easy. Aí quando eles chegam para fazer a matrícula, tudo que eles preencheram lá já está no Easy, só que muitas vezes erram o nome, ou se inscrevem para acabam sendo designados para outra escola, mas eles querem a matrícula na nossa. Então aparece de tudo, né? E geralmente, quase em todas as escolas, acredito que em todas, na verdade, né? Na nossa, é muito disputado as vagas da manhã, né? Principalmente por ser uma escola de ensino médio, a maioria dos estágios são à noite, e daí por isso é de manhã. E mesmo as escolas de ensino fundamental, os pais querem vaga de manhã, porque eles saem para trabalhar de manhã, já deixam o filho na escola, né? E para eles não terem que sair do trabalho para levar o filho de tarde, eles também querem de manhã. Então, elas são disputadas quase que a soco, assim, né? Então, se tu não divulgar bem isso, não lidar bem com isso, ali na nossa, que começa o atendimento 8 horas, às vezes 7 da manhã, no primeiro dia de matrícula, já tem uma fila de 100 pessoas, 200 pessoas, né?
Inclusive, isso que a Ana colocou, de a gente fazer uma mesa com os computadores, da facilitar o atendimento, de botar várias pessoas, é não só por causa dos computadores, mas quando eu comecei a trabalhar na escola e ver essas matrículas, eu via que chegava esse número muito grande de pessoas, e geralmente é no verão, né? E aí elas ficam naquele calorão ali, às vezes no sol, quando não tem uma sombra, né? E isso vai aumentando a irritação delas, né? Então a gente leva para dentro do salão, onde agora tem ar-condicionado, né? E daí, pelo menos, elas não ficam tão irritadas, né? Então é um momento de também ficar mais agradável e não ter tanto conflito, assim, né? Porque é um momento bem conflituoso. A gente nunca sabe se vai ter 100 pessoas ou se vai ter menos. Às vezes acontece de ser assim, de ser depois do carnaval. Então, carnaval na última semana de fevereiro, primeiro dia de março é matrícula, né? Daí, às vezes, não aparece ninguém, às vezes aparece 200 pessoas, né? Então, é sempre uma incógnita, né? A Ana falou também ali da questão da documentação, né, que o pessoal esquece. Agora, com essa história do Escola RS ter o espelhamento com na verdade, não o Easy, né? Ter o espelhamento com o Classroom, né? Às vezes passam os alunos para mim fazer aquele cadastro, né? Do e-mail, né? E aí eu verifico com a Vera que eu estou tentando fazer o cadastro. Já deve ter acontecido isso contigo, Felipe, também. Estou tentando fazer o cadastro e não dá. Aí eu vou falar com a Vera para ela dar uma olhada lá. Ela olha, Sandro, tá faltando aqui o CPF da mãe, o CPF do pai, tá faltando algum documento aqui. E aí, só por o fato de estar faltando um documento ali, já não aceita fazer o cadastro do e-mail do cara, né? Então, ainda agora tem mais isso ainda, né? Dá problema até nisso aí, faltar a documentação, e aí ele não consegue nem entrar no Classroom para fazer as atividades agora, nesse momento aí de ensino remoto, né? O item 6 aqui, relação com professores e alunos. E aí, como é que é a relação da secretária com professores e alunos? Tem professores que às vezes ficam enchendo o saco também, que querem... eu quero o documento lá, quer porque quer e tem que ser naquela hora, né? Como é que acontecia isso? Deveria ser uma relação tranquila, né? Mas não é assim, nem sempre. Eu já tive colegas, a mesma colega que depois, quando a gente está dando aula, também manda sair do lugar dela. Eu já tive colegas que pegaram uma folha, botaram na minha cara e pronto, eu quero tantas cópias agora. Não, mas eu estou aqui fazendo tal coisa, não posso agora, não dá para pegar depois. Não. Eu preciso para agora, né? Então, nós temos todo tipo de colega, né? Isso em tudo que é lugar. Mas também é tranquilo. Com os alunos é tranquilo também. Né? Eu nunca tive problema com os alunos em relação à secretaria. E o pessoal não confunde, assim, às vezes, fato de... Eu não sei se tu já era da secretaria lá no André e depois passou para professora, sim, ou foi assim que aconteceu, e o pessoal no início não estranhou um pouco, assim, ficar pedindo, me ajuda tal coisa sim, lá, me consegue... Não, agora eu não sou mais da secretaria, não, aconteceu mais ou menos. Sim, eu entrava na sala dos professores, logo que eu comecei, foi em 2014, eu comecei a dar aula, né? E o pessoal me pedia cópias. Ana, tu faz tantas cópias. Não, mas eu vou dar aula agora. Não é cópias. Não posso, não tem que ir lá. É mesmo. Mas é que o pessoal não sabia ainda. Sim. Eu estava meio a meio, ainda não estava muito. Isso que a Ana já era uma secretária que frequentava bastante a sala dos professores, pelo que eu lembro, né? Porque, às vezes, parece muito assim que existem setores da escola, secretária só na secretaria, né? E daí, às vezes, parece que existem vários nichos na escola e nem sempre as secretárias e os professores se entendem, assim, como colegas, né? Porque fica aquela coisa muito dividida, assim, né? E a Ana, especificamente, eu lembro que ela frequentava mais a sala dos professores, assim, então a transição não foi tão diferente, né, quanto... Na verdade, seria, né? Felipe, existem esses nichos porque foi criado já dentro das escolas, né, que os funcionários têm um tratamento e os professores têm outro. Mas tu sabe que essa questão da diferenciação, Sandro, ela não é só uma questão da escola, assim, ela é social, né? A gente vide a questão da pandemia agora, né? Quem é que teve que retornar primeiro para a escola? As equipes diretivas
e os funcionários, né? Não os professores, né? E sendo que eu acho isso um contrassenso muito grande, né? Porque a maioria das secretárias de escola, serventes, merendeiras, elas andam de transporte público, que são focos de contaminação. Verdade. Né? Então, tu pega o profissional que é o mais vulnerável dentro da escola, seja secretárias, serventes, merendeiras, né? Monitoras, e faz exatamente essas que dependem de transporte público irem para a escola, né? Então, tu vê que é uma questão social de, esses dá para mandar, a escola precisa, então manda, os professores não, mas eles sim, né? Sendo que a maioria dos professores tem carro e tudo, né? Na verdade, eu acho que ninguém deveria ir, né? E também indo nesse sentido, se for ver, teve um tempo em que as secretárias e mesmo até as serventes e as merendeiras tiveram que ficar em casa em trabalho remoto, digamos assim, em 2020, né? Mas as secretárias que têm que usar o Easy, não foi Chromebook para elas, por exemplo, entendeu? Então, o professor até consegue fazer videochamada, usar o Classroom no celular, né? Mas não tem como usar o Easy no celular. Não, até aproveitando, Felipe, que tu está comentando, eu tinha convidado a Vera, que é a nossa secretária da escola, para participar, e ela não pôde participar justamente porque ela não está conseguindo, ela usa aqueles netbook, né, e ela não estava conseguindo fazer funcionar a webcam, o celular dela já é meio antigo, também não deu, e ela não recebeu, o cliente falou o Chromebook, se ela tivesse recebido, estava podendo participar aqui com a gente, né? E é bem isso mesmo, se os funcionários tivessem ganho, os secretários tivessem ganho o Chromebook também, né? O ganho não, é da escola, né? Facilitaria também o trabalho deles, né? Agora, remotamente, né? É bem verdade. E mesmo na legislação e nomenclatura das carreiras do Estado, foi uma conquista ali, depois mesmo que foi feito o plano de carreira e tudo, foi uma conquista das funcionárias, serventes e merendeiras, elas terem o nome de agente educacional 1 e agente educacional 2. As secretárias já não têm esse mesmo tratamento, né? Elas ainda constam como secretária, auxiliar de secretaria, né? Então, falta a visão também das secretarias de educação, quem pensa políticas de educação, de enxergar as secretárias como educadoras, né? Porque elas são trabalhadoras da educação e elas têm que ter essa visão também, né? Não elas têm que ter a política educacional como um todo, a estrutura educacional, também tem que enxergar as secretárias e todos os funcionários como educadores, que são trabalhadores da educação, e eles fazem parte do processo de ensino-aprendizagem, né? Porque não funciona o trabalho dentro da sala de aula se o delas não funcionar, né? Até agora, essa ordem de vacinação, eu acho que os secretários estão previstos junto, ou não, Felipe? Primeiro, os professores, né? Na vacinação depende, que acontece, né? Cada município está tratando de um jeito. Até ontem, sexta-feira, não tinha ainda no Plano Nacional de Imunização, os professores não estavam no Plano Nacional de Imunização federal, né? Daí agora eles foram colocados, mas eu não vi se entraram funcionários. Eu sei que professores entraram, né? Eu não olhei isso com atenção. E aí cada município faz de um jeito. Aqui em Canoas colocaram os funcionários. Então hoje teve vacinação de professores e funcionários, né? E só que em outros municípios eu já não sei como está funcionando e eu não sei como ficou na atualização do Plano Nacional de Imunização agora. Bom, eu coloquei no item 7 aqui, como é que é o contato com a SEDUC, com as coordenadorias, com a Procergs, né? Porque às vezes lá na secretaria eu vejo que ela tem dúvida, mas não consegue o contato. Você falou ali que às vezes entra em contato com a Procergs, ou com a secretaria, ou com a coordenadoria, né? Mas eu vejo que às vezes é difícil esse contato, né? E às vezes ele é necessário. Né? Tem uma dúvida ali sobre o Easy mesmo, ou tá dando algum problema no Easy, e teria que ter um número que tu ligasse, um WhatsApp até mesmo, agora tudo, né, com internet, né? E eu vejo que isso é muito difícil. Nós tínhamos o telefone, né, que a gente deveria entrar em contato. Às vezes funcionava e às vezes não. Tu ligava para lá e tu não conseguia nada, né? Daí principalmente quanto ao censo, né? Mas dentro do possível, sempre me atenderam. Eu nunca tive problemas, né? Porque a gente tinha que ligar para a coordenadoria, né? E, claro, todas as escolas estavam ligando para aquele telefone ao mesmo tempo. Então, claro que às vezes sempre tem alguém responsável, né? Pelo Easy lá. Até na época que eu trabalhei era a Ângela. Ali o Felipe conhece a Ângela também, que foi professora.
ela que era responsável, e toda vez que a gente pedia para conversar com ela não tinha problema, até ia na escola, sabe? Porque eles vão, né? Sim. Quando tu não consegue alguma coisa, assim, eles podem te ajudar na escola. Então não tem problema, para mim sempre Tá foi falando direto. do censo ali, só pro pessoal aí se situar, quem não sabe, o que é que tem que ir de informações esse censo? Quantas vezes é por ano? O Educacenso todo ano tu tem que fazer, né? O Educacenso, e vem os dados, tu coloca todos os dados da escola e os dados dos professores, né? Tu monta as turmas, os dados dos professores, desde o curso que eles fizeram na faculdade, o ano que eles fizeram, qual a faculdade, né? Tudo isso é colocado naqueles dados ali. E os alunos também. Endereço, CEP, eu me lembro que a gente corrigia os erros, né, do censo. Não é aquele CEP, não é aquela rua. É uma coisa demorada, porque tu tinha que montar antes, né, todo o censo. Tu montava turma por turma, professor por professor de cada turma. Mas é engraçado eles pedirem esses dados pro professor, porque cada ano, no mês do aniversário, o professor tem que fazer aquela atualização de dados que vai para a secretaria, né? Tem que colocar lá se tu fez um curso novo, aí tu tem que adicionar lá. É engraçado eles pedirem para fazer de novo esse trabalho, né? Se o próprio professor tem que fazer, né? Todo ano, né? É que o professor, quando entrava novo na escola, né? Aí tu não tinha nada dele, né? Tinha que acrescentar toda a vida. Tá. Então é mais para a escola mesmo ter esses dados. Né? Tá. E que nem eu disse antes, na época que a Ana pegou, depois acho que no finalzinho sim, né? Mas no início, o Easy não migrava, nem no Easy migrava direto para o Educacenso, porque tem um período de migração, né? Então tu migra os dados para o censo. Aí tem um período, tu migra ali sempre em março, né? E depois tu tem um período de retificação desses dados também, né? E nesse meio tempo entram professores, né? E daí tu tem que ir lá e digitar manualmente, porque já foi feita a migração para o Easy, né? E daí tu não pode fazer ela de novo. Então, hoje o Easy, ele mostra tudo como inconsistências, ele até destaca para ti. Mas antigamente não, era trabalho de formiguinha, né? Então tem aluno que não atende o telefone, também tu precisa botar o CPF dele. Antes não precisava ter o CPF, agora precisa para o Escola RS, tem que ser com o CPF, mas às vezes o aluno só tinha certidão de nascimento, em determinado momento o censo começou a pedir RG, dava como inconsistência, né? Então ainda existe todo esse trabalho que tem que ser feito, assim, de complemento do que não é exportado do Easy para o censo, né? Eu lembro que uma vez tu comentou até comigo que poderia ter sido facilitada essa parte do cadastro no Educar se não precisasse de tantos dados, né, dos alunos, né? É verdade. Queria só reforçar esse caráter, eu acho que a Ana vai concordar comigo, assim, de que na escola nós somos todos colegas, né? Ontem até eu participo dos grupos da CRE, né? Então tu estava falando sobre a comunicação antes, e eu estou num grupo que é com secretárias de escola, né? E esse grupo, ele foi criado, na verdade, pelo Beto, que trabalhava na SEDUC, e ele criou o grupo para poder ajudar as secretárias. O Beto, ele é mítico, assim, ele é uma lenda da SEDUC, já está aposentado, né? A Ana já conhecia, né? E ele se aposentou e ele continua ajudando, né? Ele ainda está no grupo lá, ajudando as secretárias e tal. Todo problema que tinha nos programas era o Beto que resolvia. Tinha que ligar, nós tínhamos o telefone do Beto para ligar para ele, porque ele que resolvia todos os problemas do INE, do Easy, tudo era o Beto. Que legal. E ele acompanhou todo esse processo de quando surgiu o INE, ele já estava, depois quando migrou do INE para o Easy, né? Aí ontem eu postei o card de que a gente ia falar sobre secretarias, secretárias de escola, né? Daí elas colocando exatamente isso, né? De que em muitas escolas que elas trabalhavam, ou que algumas até estão no momento, elas não se sentiam valorizadas, às vezes os professores não tratavam com devido respeito, como colega mesmo, né? Antes a Ana estava comentando dessa questão da comunicação do professor com o secretário. Às vezes o professor chega na secretaria querendo um xerox da hora. Não, eu preciso agora, porque faltou ali para uma prova, mas muitas vezes também não enxerga de que
A secretária às vezes está sozinha, ela está ali com um histórico que já está há dias ali e o aluno cobrando, né? Aí que dá esse tipo de conflito de se ter um olhar, né? E eu não sei, com muitos professores, eu acho que acontece quando a gente entra no estado, se a gente não entra lá no início do ano, né? Que a maioria a gente ainda não tem direito a férias, porque tem que completar um ano, né? Para depois ter direito. E muitos passam por esse período de secretaria, né? E eu, quando entrei no estado, então eu trabalhei nas matrículas no Marechal Rondon, ajudando, né? Foi ali que, sabe, eu consegui ter uma visão maior de escola, de como funcionava e tudo, né? De como funcionava uma escola, e isso me ajuda muito hoje como diretor dentro da escola, essa experiência que eu tive ali, e hoje tudo que eu faço também na secretaria. E o Felipe, até tu como diretor, aí, agora tu falou isso aí, eu fiquei pensando, né? Teve uma época que se podia realocar mais professores que estavam, de repente, com a carga horária, no meio do ano ficavam com a carga horária sobrando 1 ou 2 períodos, poderia se realocar para trabalhar na secretaria. Eu vejo que hoje isso é mais difícil, né? Que as CREAs não aceitam tão bem essa realocação, né, de professores para trabalhar na secretaria. Mas é interessante porque é uma boa oportunidade do professor saber entender como é que é a função ali de secretário, né? E que não é tão fácil como acham que é. Eu me lembro também na época do imprimir o caderno de chamada, né? Eu sempre, quando eu precisava, porque quando eu começava a matricular muito alunos, principalmente no primeiro ano do ensino médio, o teu caderno daqui a pouco estava todo desatualizado, né? Então, eu ia lá e pedia para a Vera, Vera, pode imprimir outro para mim aí, porque o meu já não tem mais lugar para inserir nomes, né? Mas eu sempre dizia para ela assim, tu pode fazer isso na hora que tu puder, né? Na hora que tu tiver tempo, porque eu via que ela estava sempre cheia de coisa para fazer, né? Então, assim, tem professores que às vezes não se dão conta disso e queriam naquela hora, eu preciso do caderno de chamada e tem que ser agora. E aí tava cheio de gente esperando lá para ser atendido, né? Agradecer a vocês terem convidado e dizer que secretário de escola é maravilhoso, que eu adorava trabalhar como secretário de escola e que essa parte da... O problema era aqui, né? Bem que professor também não é lá grande coisa, né? Pois é, para vocês verem, né? Professor como é ruim a coisa, ganha né? o dobro. Ganha o dobro. Complicado. Então... Com o mesmo tendo o curso superior e a especialização, né? Sim. Então, aí é um problema. Por isso não tem tantos secretários. Acho que E também, finalizando, já agradecendo a presença da Ana, mas essa questão que a gente comentou da desvalorização, e vocês tocaram no salarial, né? Eu acho que feliz da escola que tem alguém que veio da secretaria, que é da secretaria, e passa a ser uma vice-diretora ou mesmo diretora, porque tem toda essa perspectiva da escola, de tudo como funciona, né? Então, muitas das escolas têm vice ou até mesmo que são diretoras, né? Porque a maioria das secretárias, elas já têm ensino superior, então se elas fazem uma graduação numa área pedagógica, uma licenciatura ou pedagogia, elas podem ser vices, podem ser diretoras, né? Pois então, é, Felipe, eu conheço isso várias, né? que eu ia perguntar para ti. Eu já tinha escutado falar sobre isso, mas o secretário, qualquer funcionário, ele pode vir a ser vice, até mesmo diretor. Só precisa ter o curso superior e ser concursado. E o curso superior tem que ser na área de educação, ou licenciatura, ou pedagogia. Tem que ser na área de educação, ou ter, digamos que uma graduação, como era o teu caso, engenharia, e depois faz as carreiras da pedagógica ali para passar a ter uma licenciatura, ser licenciado também, né? Mas do que eu ia colocar é o seguinte: quando a secretária de escola assume vice-direção ou assume direção, o salário continua sendo muito menor, né? É um salário de secretária, ganha o FG, mas não se equipara ao salário de professor mais o FG, entendeu? Então, continua sendo um profissional fazendo o mesmo trabalho e ganhando menos, entendeu? Isso que para te ver como é a desvalorização do profissional, né? Se ele ele entrou como secretário, como funcionário.
mas ele passa a fazer uma função que o professor também faz, por que que ele não tem que ter o salário equivalente? Tem que ter o salário equivalente, né? Se passou a ser vice, tem que ter salário de professor e com o FG, né? Ganhando a mesma coisa, né? Isso até desestimula, né, Felipe? Sim, que é. Estimula, né? Daí vai fazer o mesmo trabalho que outro vice ganhando menos, né? Não faz sentido nenhum, né? Mas então, agradecendo a presença da Ana aí, espero que nós tenhamos outras oportunidades que ela possa participar novamente, né? Então tá, eu também queria agradecer a professora Ana, né? Porque para quem está entrando agora, ela foi secretária durante muitos anos, mas agora ela é professora de sociologia lá na escola do Filipão aí, né? Então eu queria te agradecer pela participação aí, foi muito legal, muito esclarecedor, né? Agradecer o pessoal que está nos acompanhando aí e até a próxima, né? Tchau, tchau. Valeu, Ana.